Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Até aqui. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele é um Deus de providência. Deus, Ele é um Deus presente. Deus não é um Deus distante. A palavra do Senhor nos diz que Deus não é Deus apenas de perto, mas Deus é também um Deus de longe. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu percebo que Deus, quando Ele se faz presente no ministério de alguém, esse ministério ele é frutífero, esse ministério ele é abençoado, esse ministério ele prospera, ele progride. E entenda que quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você que qualquer ministério que cresce é porque Deus está nele, mas o ministério onde Deus está, alguma coisa acontece. Você sabe que a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, ele teve um ministério curto de 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, a Bíblia Sagrada nos mostra que muitas pessoas seguiram Jesus. Muitas pessoas acompanharam Jesus. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério curto, porém um ministério tão marcante que marcou não só aquela geração, mas marcou toda a história da humanidade. Jesus, ele começou a fazer a obra de Deus, porque ele diz que para isso ele veio, para fazer a vontade do Pai que ele enviou. E as pessoas, ao saberem o que Jesus estava fazendo, as pessoas iam ter com Jesus, as pessoas viajavam para encontrar-se com Jesus, as pessoas queriam de alguma forma ter um contato com Jesus. E aqui a Bíblia Sagrada nos conta sobre um dos grandes milagres que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus, ele viu uma multidão, e quando Jesus viu essa multidão que o cercava, a Bíblia Sagrada diz que ele subiu ao monte e começou a ensinar. E ele ensinou por algum tempo. Ele ensinou, diz a Bíblia Sagrada, que durante o dia inteiro e no final da tarde, Jesus olha para aquela multidão e Jesus tem pena daquela multidão. Porque aquele povo veio de longe, muitas pessoas vieram de longe para ouvir Jesus. Muitas pessoas vieram de longe para ter contato com Jesus.
Muitas pessoas vieram porque conheceram a fama de Jesus. Jesus de alguma forma chamou a atenção daquelas pessoas. Nós vivemos em uma geração que Jesus não tem chamado mais a atenção das pessoas. Jesus não tem sido mais atraente para muitas pessoas. As pessoas não têm tido interesse de encontrar-se com Jesus e de vir até a sua presença. E a Bíblia diz que Jesus tinha no seu coração um intento, um intuito, ele sabia o que ia fazer. Mas ele pergunta a Filipe: Filipe, como é que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Entenda que essa história, ela está contada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um dos evangelistas conta um detalhe diferente. E nos outros evangelhos nós percebemos que quando Jesus, ele vê aquela multidão e ele tem pena daquela multidão, eles não mostram Jesus perguntando para Filipe o que eles poderiam fazer para alimentar aquela multidão. Mas a Bíblia Sagrada mostra que Jesus, ele se preocupou com aquele povo. Jesus, ele atentou para a necessidade daquele povo. Ele disse: o que é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Filipe então responde: Senhor, é tanta gente que nem 200 denários seriam suficientes para alimentar toda essa gente. Quando ele diz que 200 denários não seriam suficientes para alimentar todas aquelas pessoas, entenda, um denário naquela época representava um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Suponhamos que um dia de trabalho hoje custe 100 reais. Eles estavam dizendo que 200 denários, 200 dias de trabalho não seriam suficientes para alimentar toda aquela gente. E entenda, o texto diz para cada um pegar um pouco. Não era para que eles comessem e se fartassem, mas para cada um comer um pouco. 200 denários. Sabe o que representaria isso? Entendendo que uma diária hoje seria 100 reais. 200 denários seriam 20 mil reais. Experimenta hoje ir na padaria e dizer: me dá 20 mil reais de pão aí. Eu acho que vai dar trabalho para você sair da padaria com tanto pão. Eu não sei exatamente quanto que está o pão, mas suponhamos que o pão esteja 3 por 1 real. 20 mil reais, nós estamos falando de 60 mil pães. 60 mil pães, diz Filipe que não seria suficiente para alimentar aquele povo, para que cada um deles pegasse um pedaço. Para você ver o tamanho da multidão que estava ali acompanhando Jesus. O texto nos fala de 5 mil homens, mas os evangelhos paralelos dizem que isso não contava mulheres nem crianças. Todos ou a maioria dos teólogos entendem que isso fala de um número aproximado de 20 mil pessoas. Alguns chegam a dizer que tinham ali cerca de 25 mil pessoas, mas vamos ficar com o número de 20 mil pessoas. Você acha que era fácil naquela época um pregador juntar 20 mil pessoas? Não era tarefa fácil. Eram 20 mil pessoas, no mínimo, ali reunidos para ouvir Jesus falar. Entendam uma coisa: todas as vezes que o homem volta a sua vida para ouvir Jesus, Jesus dos céus volta a sua vida em direção a essa pessoa também. Todas as vezes que alguém se preocupa com Jesus, se preocupa com a opinião de Jesus, se preocupa com a palavra de Jesus, se preocupa com os conselhos de Jesus, Jesus se preocupa com essa pessoa também. Enquanto você cuida das coisas de Jesus, não se preocupe, porque Ele cuida das suas, em nome de Jesus. Aquelas pessoas estavam ouvindo Jesus, e Jesus olha para a necessidade.
Os outros evangelhos dizem que os discípulos dizem: manda cada um sair e ir para as aldeias, para que eles possam comprar alimento e comer. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse: deem vocês mesmos alimento a eles. Não transfira para os outros a responsabilidade que Deus deu a você. O alimento da tua casa é você. O alimento no teu trabalho é você. O porta-voz de Deus, o arauto do rei, o condutor da palavra de Deus é você. Nós muitas vezes nos acomodamos e dizemos, e muitas vezes pensamos: se eu não for, Deus vai mandar outra pessoa. Mas Deus não quer mandar outra pessoa, porque Ele já escolheu você. Deus já chamou você. Deus já designou você. E entenda, se você não fizer, se você não falar, se você não estender a mão, talvez não tenha outra pessoa para fazer aquilo que Deus determinou que você fizesse. Manda eles irem pelas aldeias para comprar alimento e comerem. Não. Deem vocês mesmos alimentos a essas pessoas. Aí eles dizem: 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda essa gente. Os outros evangelhos dão a entender que os discípulos tinham esse dinheiro, mas eles não queriam gastar esse dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: dentro do reino de Deus, aquilo que se lança sobre a vida de alguém não é gasto, é investimento. As pessoas pensam que estão gastando com você. As pessoas pensam que muitas vezes a igreja, por colocar dinheiro na obra, por investir, para que a obra tenha estrutura, para que possa avançar, as pessoas pensam que nós estamos gastando. O que se coloca na vida de alguém não é gasto, é investimento. O nosso investimento muitas vezes é financeiro, para colher um fruto espiritual. Nós investimos dinheiro para podermos um dia levarmos muitas almas para os céus em nome de Jesus. Eles tinham esse dinheiro, mas eles não quiseram gastar. Eles não queriam gastar. Aí a Bíblia Sagrada vai e diz que André, irmão de Pedro, chega para Jesus e diz: Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Parece piada. Você chegar diante de 20 mil pessoas com uma sacolinha com 5 pães e 2 peixinhos. Parece uma piada. Para que dá? Para que vai dar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você coloca algo na mão de Deus, aquilo que não supre a necessidade de um, dá para 1000 e sobra. Aquilo que muitas vezes não é suficiente para uma pessoa, na mão de Deus, Deus faz o milagre, Deus faz a multiplicação, e aquilo que não dá para um, é suficiente para 1000 e ainda sobra. A Bíblia não fala de 5 mil homens, então seria um pão para cada 1000. Aquilo que não dá para um, porque tem gente que 5 pães é brincadeira. 5 pães não dá para nada, não dá para começar. Mas quando eles colocaram na mão de Jesus, o milagre aconteceu. Aquilo que é insuficiente na nossa vida, com Deus atuando, se torna mais do que suficiente. Aquilo que não está dando vai começar a sobrar em nome de Jesus. Vai começar a sobrar na sua vida em nome de Jesus. Aquelas pessoas estão ali, primeiro ouviram a palavra e agora estão com fome. Então elas têm uma necessidade. E Jesus, Ele atende exatamente a necessidade das pessoas. Você talvez tenha uma necessidade. Talvez você esteja bem, graças a Deus. Talvez você não precise de nada. Talvez você esteja abastado. Talvez você esteja suprido, e glória a Deus por isso.
mas talvez você tenha necessidade de algo. Talvez quando esta palavra começa a entrar no seu coração, você começa a meditar em algo que você precisa. E Jesus, ele traz exatamente aquilo que o ser humano precisa. Ele supre exatamente a necessidade que se faz real na vida do ser humano. Eles estão com fome, o que é que eles precisam? De pão. Eles precisam de algo que venha saciar a sua fome. A necessidade deles é essa. Mas antes de dar o pão, Jesus deu a palavra. Porque a carne tem necessidades, mas nenhuma necessidade se compara à necessidade da alma, à necessidade do espírito. Jesus, ele oferece para aquelas pessoas o pão e o peixe. E quando Jesus, ele dá o pão e o peixe, Jesus nos transmite uma mensagem. Por quê? Porque o pão e o peixe, naquele contexto histórico e cultural, representava a comida comum, a comida normal de qualquer pessoa. O pão e o peixe para aquelas pessoas seriam como o arroz e feijão para nós. Tem muita gente que não consegue comer se não tiver um feijãozinho. Se tiver o feijão e tiver a farinha, está tranquilo, é suficiente. Então para eles o pão e o peixe era exatamente isso. Então o que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus, ele traz ao nosso encontro exatamente aquilo com que nós vamos nos dar bem, aquilo que vai ser agradável a nós, aquilo que vai saciar exatamente não só a fome, mas vai saciar o desejo do ser humano. Mas quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele dá pão para aquelas pessoas, Jesus está falando ainda de uma necessidade maior que eles têm. E que necessidade é essa? A necessidade de alimentar e continuar alimentando o seu espírito. Porque quando Jesus dá pão para aquelas pessoas comerem, Jesus está transmitindo uma mensagem: esse é o alimento espiritual que vocês precisam. O alimento espiritual que nós precisamos não é outro senão o próprio Jesus. Porque ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele está falando que o ser humano, acima de qualquer necessidade, ele tem uma, que é a necessidade espiritual, e só o céu pode suprir essa necessidade. Só Deus pode suprir essa necessidade. Só Deus pode preencher a necessidade que esse ser espiritual que habita em um corpo tem. Quando ele transforma, quando ele multiplica os peixes e dá os peixes para aquelas pessoas, Jesus também nos transmite uma mensagem. A mensagem de que em Deus nós teremos o suprimento espiritual, mas também em Deus nós teremos o suprimento material. Porque o peixe representa naquela situação e naquele contexto a necessidade material daquelas pessoas. Por quê? Porque a maioria daquelas pessoas que estavam na audiência de Jesus eram pescadores. Se a maioria daquelas pessoas eram pescadores, então entende-se que essas pessoas tiravam o seu sustento da pesca. Então o seu alimento vinha da pesca, as suas vestimentas vinham da pesca, as suas habitações vinham da pesca. Tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, tudo que eles conquistavam vinha da pesca. É Jesus dizendo para cada um de nós que Ele atua em todas as áreas da nossa vida e que de nada nós teremos falta, porque nós nos saciamos nele, porque Ele nos é suficiente. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que chega quando ninguém mais chega. Ele é aquele que dá exatamente aquilo que nós necessitamos. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Mas há um detalhe: quando
Jesus dá peixe para aquelas pessoas, Jesus nos mostra uma outra necessidade que nós temos, a qual está explícita na Bíblia, que é a necessidade de adquirirmos a semelhança, de atingirmos o caráter de Cristo. Porque eu não sei se você sabe, mas o peixe, ele é um símbolo cristão, e é um símbolo cristão desde os primórdios da igreja. Em outra ocasião eu vou explicar a você por quê, mas no começo da igreja os cristãos começaram a usar o peixe como símbolo por causa da perseguição romana. Era uma forma dos cristãos se identificarem entre si, era o símbolo do peixe. Então o peixe se torna um símbolo do cristianismo, e o peixe se torna um símbolo de Cristo. Então Jesus nos está dizendo que nós precisamos assumir, nós precisamos aderir em nós o caráter cristão, e precisamos nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem supre todas as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz para os seus discípulos: deem de comer, deem alimento a essas pessoas, vocês mesmos, esperava-se que os discípulos tivessem uma atitude. Ao invés de aconselharem que Jesus despedisse aquelas pessoas para que elas fossem procurar o seu alimento, esperava-se que eles tomassem uma atitude. No entanto, eles se retraíram, eles se negaram a alimentar aquelas pessoas. E entenda, os discípulos eram exatamente os assistentes de Jesus. Eram aqueles que fariam aquilo que Jesus não pudesse, entre aspas, fazer. Aqueles que iriam auxiliar Jesus. E os auxiliares de Jesus se negaram a fazer aquilo que Jesus estava mandando. As pessoas certas, as pessoas designadas para fazer, não fizeram, se negaram a fazer. Na sua vida muitas vezes vai ser assim. As pessoas que você tem certeza que vão chegar, que vão estender a mão, que vão suprir a sua necessidade, que vão te ajudar, são as primeiras que vão falhar, são as primeiras que vão se afastar, são as primeiras que vão se eximir dessa responsabilidade. As pessoas que você precisa ouvir uma palavra amiga, às vezes uma palavra é suficiente. Essas pessoas que você tem certeza que vão chegar, serão as primeiras a te abandonar. Mas quando essas pessoas te abandonarem, o Deus dos céus não te abandonará, e Ele mesmo trabalhará por ti, conforme diz o profeta Isaías. Ele é um Deus que trabalha por nós, Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Bem, você alimenta essas pessoas? Não. A resposta, ainda que não audível, foi um sonoro não. Prepare-se, porque muitas vezes dentro da igreja você vai ouvir nãos. Aqueles que deveriam te auxiliar dentro da igreja muitas vezes vão dizer não para você. E isso é importante você entender e se preparar para isso, porque isso será determinante no seu desenvolvimento espiritual. É aí que você vai perceber quem você realmente é. Se você é uma pessoa que espera em homens, que confia em homens, ou se você é uma pessoa que espera e confia em Deus. A lição que Jesus nos está ensinando é que nós precisamos aprender a confiar e depender de Deus. O homem muitas vezes vai faltar, o homem muitas vezes vai falhar. Então aprenda a depender de Deus, porque Ele não falha, porque Ele não falta, porque Ele não nega. Ajuda todo aquele que clama por Ele.
em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus testa os seus discípulos. Um diz: 200 dinheiros não são suficientes para alimentar essas pessoas. O outro diz: tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Isso demonstra exatamente a falta de fé do ser humano. Eles estão diante de Jesus, o qual eles já viram fazer coisas extraordinárias, até ressuscitar pessoas. Mas eles não conseguem crer. Mas eles não conseguem ter fé. Eles não conseguem entender o poder que Jesus tem de transformar toda e qualquer situação ou circunstância. Eles não conseguem perceber isso. Muitas vezes o homem está lado a lado com Jesus. Muitas vezes o homem é frequente na casa de Deus, mas não consegue perceber o poder que Deus tem. E na primeira adversidade, o desespero toma conta. O desespero domina, porque não consegue crer, não consegue confiar na providência de Deus. Mas havia um rapaz. Quando a Bíblia diz que havia um rapaz, entenda que nós estamos falando de um menino. Porque um homem judeu, um rapaz judeu, ele atingia a maioridade de 12 para 13 anos. Nós nos tornamos de maior com 18 anos. Um judeu era entre 12 e 13 anos, ele já era um homem. Então quando eles dizem um rapaz, naturalmente eles estão falando de um menino. Ou seja, era a pessoa menos indicada. Era a pessoa que com absoluta certeza, na mentalidade daquelas pessoas, não poderia fazer nada naquela situação. Pois é exatamente isso que Deus faz. Deus pega pessoas pelas quais nós não damos um centavo e mostra que quem faz não é o ser humano, quem faz é Ele. Então, se muitas vezes nós nos temos sentido pequenos e incapazes, glória a Deus. Fracos, glória a Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se nós somos fortes, então nós somos independentes. Nós somos autodependentes e não precisamos de Deus. O próprio Jesus disse: eu não vim para os bons, eu vim para os maus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas se você se acha incapaz, se você se acha fraco, se você se acha pequeno, pois é exatamente essas pessoas que Deus usa para fazer os seus milagres acontecerem. Um menino, um jovem, um garoto. Jovens, a mensagem é para vocês. Vocês são o futuro da igreja. Aprendam bem a palavra de Deus. Se alimentem bem da palavra de Deus, porque vocês são o futuro da igreja. Se Jesus não voltar logo, um dia nós vamos partir. Nós vamos embora, nós vamos morrer. Mas a igreja não pode morrer conosco. A igreja tem que continuar. E vocês são o futuro da igreja. E a pergunta que eu faço para vocês é: como vocês têm se preparado para darem continuidade ao trabalho que nós começamos? Ou que nós continuamos, porque o trabalho começou há 2000 anos atrás. Jovens, vocês são o futuro da igreja. Vocês têm a incumbência, a responsabilidade de dar prosseguimento a esse trabalho. Só que vocês não são só o futuro da igreja. Vocês são o futuro da nossa geração. Vocês são o futuro da humanidade. Daqui 100 anos, todos os adultos, todos os cabeças pensantes estarão mortos. Todos aqueles que levaram anos e anos estudando, que se dedicaram a um setor da sociedade para poder trazer desenvolvimento para a sociedade, estarão mortos.
E aquilo que eles faziam, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles fazem, terá que prosseguir. E são vocês que vão ter que fazer. Nós vivemos em um tempo onde a juventude está se perdendo com ideologias, se perdendo com tantos atrativos seculares que o mundo tem oferecido. Uma geração que não tem se preparado para o futuro, uma geração que não tem estudado. Eu fico pensando, como é que daqui talvez 10, 15, 20 anos nós vamos nos consultarmos com os médicos que estão se formando hoje? Qual será o futuro dos advogados que estão se formando hoje, que estão estudando hoje? Com a geração que nós vemos, é algo preocupante. Então entendam que naquela situação não foram os adultos que resolveram o problema, foi um jovem, foi um adolescente, foi uma criança. Talvez Deus esteja falando com jovens aqui nessa noite, que lá na frente vão trazer para a humanidade, para a igreja, resultados jamais alcançados. Talvez nós estamos falando com jovens aqui nessa noite, que lá na frente Deus vai usar para trazer cura de doenças incuráveis. Só depende de você. Sabe por que depende de você? Porque você precisa fazer a sua parte, você precisa se preparar. Mas acima de tudo, se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque você nele crê e dele você depende. E se você depende dele, ele é a própria ciência, ele é a própria sabedoria. E ele traz ao ser humano exatamente aquilo que o ser humano precisa, exatamente aquilo que o ser humano necessita, aquilo que o ser humano sente falta. Enquanto os discípulos de Jesus que tinham, não compraram os pães, enquanto com certeza muitas pessoas que estavam ali também tinham alguma condição, eu me recuso a acreditar que entre 20 mil pessoas, ninguém ali tinha um centavo para comprar um pão. Eu me recuso a acreditar nisso. Mas ninguém tomou atitude. E o jovem foi lá e ofereceu. Foi lá e entregou. As pessoas têm uma visão de riqueza que não é compatível com a realidade. Porque a visão de riqueza que as pessoas têm é a visão de acumular, de juntar. Essa é a visão de riqueza que as pessoas têm. A visão bíblica de riqueza, a Bíblia diz que a verdadeira riqueza está no contentamento. A riqueza não consiste em juntar milhares ou milhões ou bilhões de reais ou de dólares ou de euros, ou seja lá o que for. A riqueza, a verdadeira prosperidade está no contentamento. Se hoje eu tenho pão, eu me contento com isso. Por isso Jesus, quando nos ensinou a orar, usando como modelo o Pai Nosso, Ele nos ensinou a dependermos e a pedirmos a Deus o pão nosso de cada dia. Isso é aprendermos a nos saciar com aquilo que Deus nos dá. Aquilo que muitas vezes nós dizemos que é pouco, aquilo que muitas vezes nós dizemos que é pequeno. Há uma frase do Charles Spurgeon que ele diz: não há nada pequeno em Deus. Nada do que Deus faz é pequeno. Nós muitas vezes qualificamos as coisas como grandes ou pequenas. Eu entendo, por exemplo, que ressuscitar uma pessoa é maior do que curar uma gripe, do que curar uma febre. Eu digo que ressuscitar é maior. Mas se Deus ressuscitou uma pessoa e Deus curou a febre de outra pessoa, Ele é o mesmo Deus, é o mesmo poder foi usado. Talvez aquela febre maltratasse mais aquela pessoa do que a morte. Então não há nada pequeno em Deus. Deus não faz nada pequeno. A verdadeira riqueza
Eu criei uma frase que diz assim: a verdadeira riqueza não está naquilo que o homem acumula, mas naquilo que o homem é capaz de compartilhar. Rico não é aquele que junta, rico é aquele que tem tanto, ainda que seja 2, mas tem a capacidade de dividir com aquele que não tem nenhum. Esse é rico, esse é próspero, esse é abençoado. Porque nós vemos hoje pessoas correndo atrás de milhões, nós vemos políticos terem milhões na sua casa, mas não se saciam, não se contentam com isso e querem mais, mais e muito mais. Uma pessoa dessa não é só pobre, uma pessoa dessa é miserável, uma pessoa dessa é miserável. Mas rico é aquele que não tem milhões, rico é aquele que não tem muitos ternos, tem 2 ternos, mas tem a capacidade de dar um para o seu irmão que não tem nenhum. Rico é aquele que não tem 2 casas, mas é homem suficiente para chamar o seu irmão que está dormindo na rua para ficar dentro da sua casa. Esse é rico. A verdadeira riqueza não consiste naquilo que o homem acumula, mas naquilo que o homem é capaz de compartilhar. Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes, mas 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar 20.000 pessoas. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pães cheios. E a Bíblia faz questão de dizer: dos 5 pães não foi acrescentado outros, foi apenas um milagre. Foi dos 5 pães. Isso é riqueza. É não ter a miséria dentro de si, de olhar para aquilo que tem e dizer: já é tão pouco, não dá nem para mim. Essa pessoa é rica. Essa pessoa é verdadeiramente próspera. E Jesus nos ensina. Jesus nos ensina algo que muitas vezes nós como igreja temos nos esquecido. Nós nos temos esquecido da doutrina da caridade, de estender a mão para o necessitado, de abençoar a vida daquele que não tem nada. É uma prática que nós devemos voltar. São obras para as quais nós fomos salvos e chamados por Deus. Nós não somos salvos por essas obras, mas nós somos salvos para essas obras. Jesus recebeu os pães, Jesus abençoou os pães, Jesus multiplicou os pães, Jesus alimentou uma multidão com aqueles 5 pães e 2 peixes. E depois Jesus disse: juntem o que sobrou, para que nada se perca. Eu vou encerrar dizendo para você uma coisa. Sabe por que muitas vezes Deus não tem abençoado a sua vida? Sabe por que muitas vezes Deus não tem trazido o suprimento que você necessita? A bênção que você está clamando? Porque você vai ser como um pródigo. O nome pródigo, a palavra pródigo significa esbanjador. Deus não vai dar a muita gente aquilo que as pessoas estão pedindo, porque quando receber vai esbanjar, vai jogar fora. Deus não é um Deus de desperdício. Aprenda a valorizar aquilo que Deus te dá. Aprenda a controlar. Porque se Deus fez na tua vida, porque se Deus te deu, porque se Deus estendeu a mão, se foi necessário para Deus estender a mão para suprir a tua necessidade, isso demonstra que foi necessário empregar poder para isso. Isso demonstra que havia em você uma necessidade a qual você, de todos os meios, não podia suprir, mas Deus supriu. Você dependeu dele. Se você dependeu dele, valorize. Valorize aquilo que ele fez. Valorize aquilo que ele faz. Porque a pessoa que não aprende a valorizar aquilo que Deus faz, não pode compreender o valor
do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Deus, através dessa palavra, vem nos mostrar: aprenda a depender de Deus, que Ele vai sim suprir as suas necessidades. Ainda que você tenha que ficar o dia inteiro ouvindo Jesus, no final da tarde os pães serão multiplicados e os peixes também, e o alimento virá para a tua casa, para a tua vida.